Fala galera do ProEnem, eu sou o Thiago Feitosa, professor de Geografia e Atualidades e estamos aqui no nosso canal para mais um vídeo para você e hoje vamos falar sobre a alta dos alimentos no Brasil e no mundo e analisar esses motivos. Antes de mais nada, pedir para você deixar aqui o seu like, o seu comentário que é muito importante. Se você não é inscrito no canal, galera, se inscreve, muito importante a gente ter aqui esse contato com você. Bom, é importante a gente compreender que a tendência de alta dos alimentos que a gente observa no momento atual não é um fenômeno brasileiro e nem um fenômeno momentâneo. A gente já vem observando uma tendência global de inflação alimentícia desde um pouquinho antes ali da pandemia, no ano de 2019, onde já tínhamos alguns acréscimos de valor nos custos das safras internacionais, sobretudo nos chamados grãos. Segundo a organização ligada à ONU, chamada FAO, que faz toda a análise do processo de alimentação e agricultura internacional, a FAO afirma que existem 4 alimentos que são super importantes na mesa, na dieta de toda a comunidade internacional, que seriam a soja, o milho, o trigo e o arroz. E esses 4 alimentos eles são importantes porque deles podemos fazer massas, farelos, farinhas que podem ser utilizadas em vários tipos de alimentos e que têm um valor nutricional bastante considerável. E isso já vinha sendo observado por alguns fatores específicos que nós vamos analisar nesse vídeo. Com a pandemia, tudo se agrava mais porque tivemos um momento de forte retração no consumo internacional, devido, obviamente, à paralisação da economia global, e depois, com o fim da pandemia, uma retomada desse consumo, o que gera sempre uma pressão inflacionária, porque a maior demanda faz com que os preços tendam a se elevar bastante. E aí começam os fatores que seguem algumas ordens, até conjunturais, mas que são pertinentes de serem compreendidos. Primeiramente, os países emergentes, sobretudo países asiáticos e alguns países africanos, inclusive, têm elevado gradualmente seu poder de compra, o que tem amplificado a demanda sobre os alimentos. Então tem mais gente no mundo querendo comer e com esse maior poder de compra para o consumo, isso faz com que o custo do alimento aumente porque eu tenho justamente essa pressão por demanda. Outro fator importante a ser analisado, galera, as mudanças climáticas globais, elas têm gerado também uma questão associada à produção. Os especialistas eles analisam que ao longo dos próximos anos, até 2030 aproximadamente, nós vamos chegar ao pico de 1,5 graus Celsius de aumento na temperatura nos últimos 100 anos. Estimava-se que apenas em 2040 teríamos esse acréscimo chegando à casa de 1,5 grau em um século, mas isso deve ser antecipado em uma década. Tamanhas têm sido as transformações na temperatura global. E isso tende a modificar uma série de cenários. Você tende a observar uma amplificação de secas, aumento de chuvas torrenciais, ou seja, características climáticas podem ser potencializadas ou transformadas. E isso leva à mudança nos ciclos de maturação dos próprios alimentos, dos vegetais, das zonas de cultivo, comprometendo de forma muito significativa a oferta de alimentos, ou seja, com menos oferta, a gente também tende a observar possibilidades de inflação alimentícia. E quando a gente puxa para um cenário um pouco mais contemporâneo, particular do momento em que vivemos, nós vemos as tensões associadas aí à Rússia e à Ucrânia, que também tem movimentado bastante a questão alimentar. Aí cabe uma lupa um pouquinho mais específica para a gente fazer uma análise. Quando eu observo Rússia e Ucrânia, eu estou falando de 2 grandes agentes dentro da questão alimentícia internacional. Rússia e Ucrânia juntas correspondem a aproximadamente 25% da oferta de grãos no mercado mundial. Você tem ali o solo de Chernozion, que é um solo muito fértil, então é uma região que favorece muito o cultivo, especialmente do trigo e do milho. E quando você tem uma crise geopolítica entre os dois, isso acaba gerando também uma escassez em termos de produção. Então isso também tende a agravar o cenário. Outro fator importante é Rússia e Ucrânia, movimento a região do Mar Negro, onde eu tenho grande produção de petróleo e gás natural. Petróleo e gás são combustíveis, são commodities associados à energia. E isso influencia diretamente no preço internacional dos combustíveis, modificando toda a lógica dos fretes, o que você come
é movimentado, né, em termos de transporte de carga. Então, se você tem energia mais cara, o custo do frete fica mais alto. E também a questão dos fertilizantes, já que esses substratos de petróleo eles ajudam muito na composição química dos fertilizantes que a gente usa no agronegócio. Então, se eu estou afetando a oferta desses hidrocarbonetos, consequentemente, os fertilizantes ficam caros e a agricultura também fica mais cara. E aí é um processo em cadeia, né, gente? O trigo é base da alimentação de boa parte da população mundial. O milho, além de ser grande base de alimentação da população, também compõe base das rações dos animais, especialmente de suínos, galináceos e bovinos, ou seja, milho mais caro representa carne igualmente mais cara, e eu tenho um processo que gera uma sequência em cadeia que afeta toda a economia global e o preço dos alimentos. E aí a gente começa a trazer esse cenário para o contexto brasileiro, né? O Diese, né, que é um órgão que faz a análise justamente, né, dos preços, dos custos dos alimentos e do custo de vida de uma forma geral, né, ele avalia que hoje a cesta básica no Brasil mais cara, ela já passou da casa de R$ 700 no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, vivemos num país onde o salário mínimo gira em torno ali de pouco mais de R$ 1.000, e desses R$ 1.000, 700 representam o custo da alimentação básica para os fluminenses. Claro que essa média, né, é uma média elevada, porém quando a gente joga isso no custo de vida nacional, o peso inflacionário dos alimentos ele é absurdo. Tanto que na transição de 2021 para 2022 já observamos uma alta na casa de 32% dos alimentos e ainda é prevista que no ano de 2022 haja ainda um aumento na casa de 13%, o que é catastrófico. Se você for considerar que o Brasil tem 100 milhões de pessoas que ganham no máximo R$ 430 por mês, significa que eu tenho 100 milhões de pessoas que não ganham o suficiente para se alimentar com uma cesta básica. Ou seja, uma situação de fome se apresenta gravemente no Brasil. Os dados do Diese não param por aí. Cerca de 9% da população brasileira, ou seja, mais de 20 milhões de pessoas, já passam do estágio que a gente chama de insegurança alimentar severa, que significa que as pessoas ficam mais de 24 horas sem fazer uma refeição. Quando você pensa no custo do alimento mais alto, isso se agrava ainda mais. Por quê? Se eu tenho alimentos mais caros, a maioria dessa população mais pobre não consegue acessar os alimentos, e isso faz com que o cenário de miséria se agrave no país. Se a gente for fazer uma análise específica, né, galera, a renda do brasileiro desde o início da pandemia, ela teve uma redução na casa de 8 vezes em relação ao custo da inflação. Então eu tenho um binômio muito claro, um aumento do valor do alimento e uma diminuição do poder de compra da renda média do brasileiro, fazendo com que o cenário de fome se torne ainda mais grave. Para piorar, com o aumento do valor do alimento em nível internacional, né, essa inflação dos alimentos, os grandes produtores de comida, eles vão ficar satisfeitos, porque, obviamente, você tem um cenário de favorecimento. Quanto mais cara é a comida, eu consigo vender essa comida por um preço maior e eu, como grande produtor, consigo ter uma margem muito maior de rendimentos. Porém, é aí que entra uma questão importante. O Brasil tende a reforçar ainda mais o seu papel como agroexportador de grande peso. O cenário internacional, hoje, como a gente falou, mais potente na sua capacidade de consumo, né? Mercados como a China, com maior poder de compra, começam a demandar mais do Brasil, tipo, produz mais comida, manda mais comida pra gente que a gente quer mais comida. E você acaba destinando a produção quase que totalmente para o cenário externo, sobretudo quando a gente fala da soja e do milho. Ou seja, menos oferta ainda de comida para o mercado nacional, que faz com que o custo da comida tenda a aumentar. É o resultado prático da inflação. Isso você já viu em vídeos anteriores aqui do ProEnem, né, justamente com o Leandrinho, comigo, a gente já falou bastante sobre isso. E aí, galera, você percebe o quê? A demanda pelos alimentos em nível interno muito alta versus uma oferta para o mercado interno muito baixa fazem com que o alimento fique ainda mais caro. É como se fosse uma epidemia. A inflação é uma epidemia. Um fator vai ligando ao outro e vai gerando ainda mais encarecimento. Para você ter uma ideia, no ano de 2022, o arroz ele já teve uma alta na casa de 52%. E isso é algo muito grave, levando em consideração que arroz e feijão são alimentos básicos dentro da mesa do brasileiro. E aí isso gera um efeito em cadeia que tende a se agravar ainda mais. No ano especialmente como o nosso, que é um ano eleitoral, todo esse contexto gera uma repercussão ainda mais forte.
Por quê? Não vemos por parte das autoridades ações mais afirmativas nesse sentido. O agronegócio, a gente sabe, tem um peso político muito grande e não deve requisitar transformações muito grandes nessa cadeia, porque está sendo vantajosa hoje para esse agronegócio. E aí o cenário, né, digamos, né, de miséria, né, de pobreza, de falta de condições de acesso ao alimento do brasileiro mais pobre tende a se agravar ainda mais. Sobretudo porque as políticas de assistência públicas, elas tendem a diminuir. Até o final do ano de 2022, o Auxílio Brasil, que hoje representa a principal fonte de assistencialismo do brasileiro, ela deve cair de R$ 400 para R$ 200. Então você já percebe qual é o cenário. Há ainda menos renda na mão do brasileiro mais pobre, somado a uma inflação alimentícia cada vez mais galopante, levando a um agravamento da miséria em nível brutal. Ou seja, desafios muito grandes para um próximo governo no Brasil, seja ele qual for, que vão precisar equacionar um cenário de miséria que se aprofundou muito nos últimos anos. Galera, espero que você tenha gostado desse vídeo. Pessoal, deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu like, ok? A gente quer saber o que você quer ver aqui no ProEnem e fica ligado que a gente está sempre lançando conteúdo de qualidade para você. Valeu!